Na verdade, quando eu comecei cuidando de criança. E às vezes a gente não entende a importância de você passar por todas as fases. Ninguém sobe uma escada pulando do primeiro degrau ao último, num salto só. Ao subir uma escada, ele precisa pisar em todos os degraus para chegar lá em cima em segurança. É, cuidar de criança, cuidar de jovens, cuidar da parte do louvor, ser líder de jovens, estar à frente na tesouraria, na secretaria, na porta, na recepção, como cooperador, como diácono, foi nos dando a capacidade de entender as dificuldades de cada lugar e o que sente a pessoa que está lá, porque eu estive lá. Então, isso ajuda você a administrar as crises, né, quando elas acontecem e entender também as reações. E hoje presidir ainda traz um peso maior, porque até ali eu era líder de um grupo. Quando você vai pastorear uma igreja, você é responsável por todos os grupos daquela igreja. Mas quando você assume o ministério, aí você começa a responder por todas as igrejas do ministério. E aí vem um outro peso. Você também passa a ser pastor de pastores. E aí você tem que cuidar dessa área, que é uma área tão importante, que é cuidar de quem cuida. E, na verdade, é uma das coisas que hoje... Por que eu estou buscando informação? Por que do curso da psicanálise? Por que eu resolvi subir e viver esse momento na montanha? Porque nós também, além de cuidar da igreja, cuidar do ministério, nós cuidamos de quem cuida. E quem cuida, ele acaba vivendo um desgaste maior, físico, emocional, psicológico e espiritual. Eu vi minha mãe falar muitas vezes a respeito disso, que quando nós acessamos o mundo espiritual, precisamos buscar cobertura espiritual. Porque se você vai mexer em algo que Satanás resolveu destruir, você não pode acreditar e ficar pensando que não vai haver um contra-ataque. Então você vai fechar todas as brechas para que, se houver um contra-ataque, ele não atinja a sua família, não atinja aqueles a quem você ama. Então você vai proteger com oração, com jejum e com graça e com conhecimento dentro da palavra de Deus. Amém. E assim, pensando nesse de cuidar de quem cuida, como é que o senhor lida com líderes, com pastores que não, às vezes não seguem a mesma visão, não tá ali no mesmo direcionamento que o senhor tá tendo de Deus, sabe? Que pensam diferente, né? Que pensam diferente. Eu acho que o problema não é pensar diferente. Eu penso que todo consenso é burro. Você tem que estar aberto a ouvir a opinião de pessoas. Agora, uma coisa a gente precisa ter claro no nosso meio. Nós não vivemos na igreja democracia, é teocracia. É Deus conduzindo o seu povo. Ele que escolhe pessoas. Houve no tempo de Moisés questionamentos a respeito disso. Arão, Miriam, né? Outros se levantaram questionando a liderança de Moisés porque achavam que eles também podiam. E houve um momento bem crítico e Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou resolver isso. Manda cada um dos responsáveis de suas tribos trazerem as suas varas e colocar diante de mim. E junto com estes, Arão. E todos eles colocaram as varas diante do Senhor, diante de Deus. E Deus respondeu. Quando eles voltaram pela manhã, das 12 varas, representando as 12 tribos de Israel, uma vara estava diferente. E o questionamento é: por que Arão? Porque Moisés escolheu Arão, mas não foi Moisés que escolheu Arão. Deus mandou Moisés escolher Arão. E aí o questionamento, e quando eles vão ver a vara que havia florescido, que tinha frutos, que tinha rebento, renovo, era a vara de Arão. Deixando claro que o Deus que escolhe é o Deus que sustenta, é o Deus que supre, é o Deus que cuida. E ninguém pode se meter nessa área. Então, nós precisamos, nessa área da liderança, passar esse sentimento. Não tem problema da pessoa, eu não concordo aqui, eu penso que podia ser diferente. Pensa, só não pode achar que ele tem que impor nada, porque Deus trabalha dirigindo sua santa igreja através daquele que ele escolheu. Agora, aquele que escolheu não pode ter mão de ferro. Ele também tem que saber que sentar, ouvir, é sábio. Quem escuta, aprende. Quem fala, se compromete. Então, quer dizer, liderar também é um ato de sabedoria. Você precisa ouvir, porque nem sempre você estará com a visão clara.
E aí, quando você escuta um conselho, um amigo, agora, escute as pessoas e obedeça a Deus. Nossa, o senhor estava falando de tanto de Moisés quanto de tudo isso que o senhor falou agora, e a gente entende que o senhor hoje está numa posição de ensinar, mas que o senhor também aprende, só que em um momento o senhor teve uma posição de sentar para aprender. E aí a gente foi fazer uma pesquisa um pouco aprofundada, e eu queria muito que o senhor falasse sobre duas pessoas e no que eles te ajudaram, como que foi para a gente poder aprender o que o senhor aprendeu. Queria que o senhor falasse do pastor Valdir Muniz Bispo e Valdomiro Crepaldi. Foram muitos homens. Ninguém chega ao lugar, né, onde nós estamos e permanece lá pelo tempo que nós estamos. Dia 11/11 desse ano, nós vamos completar 20 anos presidindo a DEJA. Me lembro que quando assumi a DEJA, alguém chegou com uma informação dizendo: alguém disse que em 3 meses tudo fecha. Meu Deus. E já fazem 20 anos, então a pessoa que disse isso está há 20 anos esperando acontecer algo, porque na verdade eu não tenho nenhum problema quando eu vi isso, mas as pessoas às vezes não entendem que a porta que Deus abre, só Deus fecha. E a DEJA, eu cheguei nela, quando eu cheguei à DEJA, ela já tinha 7 anos de existência. E Deus ama a DEJA independente do pastor Toninho. Aliás, deixou claro que ama a DEJA trazendo o pastor Toninho, porque eu estava em um lugar, não imaginava, nem pensava que existia a DEJA, de repente Deus usa uma pessoa para nós e diz assim: um povo clama por misericórdia, eu te levarei a este povo. Quando eu chego, eu estava vivendo crises ali, porque eu, desconhecido, assumo a presidência, mas de repente, depois de alguns meses, alguém chega para mim e diz assim: nós somos o povo que Deus disse para o Senhor que traria o Senhor. Então, quer dizer, nós somos o povo que estávamos clamando por misericórdia. E naquele dia eu chorei muito, porque quando Deus falou comigo, foi praticamente 2 anos antes de tudo acontecer. De repente, 1 ano depois de tudo aconteceu, agora quase 3 anos, alguém vem e fala as mesmas palavras, só que dizendo: você está aqui, não é um acidente, não é um acaso, Deus te trouxe aqui. Nós oramos para que Deus trouxesse você aqui. E ter esse entendimento faz você entender a dimensão disso, né? Então, nós estamos servindo agora, esse ano, completa 20 anos, e entendendo que podemos ir mais longe. Meu Deus. E a gente entende que nesses 20 anos aconteceu muita coisa. Muito. E aí o senhor tem um lugar de, muitas vezes ali... Você me fez a pergunta do pastor Valdir e do pastor Crepaldi, eu não respondi. Pastor Valdir foi meu primeiro pastor. Eu tinha 10 anos de idade. Valdir Nunes Bícego. Ele tem uma apostila e um livro que ensina você a respeito do evangelismo. Um homem que eu vi os 9 dons espirituais sendo manifestos na vida dele. Para mim, um dos maiores pregadores que eu já ouvi pregar. Morreu muito cedo, em 1998. Acredito que com 58 anos de idade, com a idade que eu vou completar daqui 2 meses. Mas alguém que me ensinou muito e ensinou muitas pessoas e marcou muitas vidas. Pastor Valdir, ele passava o equilíbrio, passava o que é viver uma vida de unção. Eu era criança, quando ele terminava de pregar, o culto terminava, eu ficava pensando: ele vai para casa, ele deve entrar num lugar chamado assim, lugar santo, né? Porque hoje as pessoas olham para o pastor e não tem mais essa visão. Mas nós, antigamente, olhávamos para um pastor e pensávamos: ele é um homem santo, ele não é alguém comum. E, na verdade, Deus pega pessoas comuns para fazer coisas grandiosas e incomuns, né? Incomum. Então, é maravilhoso. E o pastor Valdir era um homem desse, que punha a mão, orava, Jesus curava. Me lembro de minha irmã ter sofrido um acidente, nós saímos do hospital e ela recebeu vários pontos, e o médico disse que ela ia ficar com uma sequela, porque uma parte do músculo da coxa tinha sido afetado. Ela era uma menina, acredito que na época com 7 anos de idade,
E mamãe saiu do hospital e foi para o culto. Eu falei, mãe, não era melhor a gente ir para casa? Ela, não, vou passar na igreja para o pastor Valdir ungir. E quando nós chegamos lá, esperamos o culto terminar, ela levou a minha irmã lá na frente, pastor Valdir, a Solange sofreu um acidente, o médico disse que vai ficar uma sequela, ele pegou o vidro de azeite, pôs o dedo na testa dela e disse, Senhor, não deixa esta criança, Senhor, com sequela. A Solange é a missionária da nossa igreja, Sim. e a perna perfeita. Então, o pastor Valdir era alguém que eu o via muito próximo de Deus. E talvez esteja a explicação porque ele faleceu tão cedo. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, Deus andava com Enoque, Enoque andava com Deus, Deus andava com Enoque, e um dia Deus veio e levou Enoque para ele. Então, pastor Valdir é alguém que andou com Deus, e Deus andava com ele. E pastor Valdemiro Crepaldi, um homem de uma história muito bonita, mas de tudo que eu vi neste presidente, né, de Apucarana, um homem pregava muito, um homem também com poder na oração, era a hospitalidade da casa deste homem. Esse anel que eu tenho na minha mão, eu recebi dele como presente. Eu amei e senti que fui amado por ele. Nós precisamos aprender a reconhecer o carinho de Deus através de pessoas. Às vezes a gente questiona muito Deus e Deus está dizendo, eu estou te amando. Eu coloquei pessoas no seu trajeto, eu coloquei pessoas no seu caminho. Você que não quis desfrutar do meu amor através de pessoas. Porque às vezes nós estamos esperando que Deus nos responda por outras maneiras, de outras formas, através de outras pessoas, mas é Deus que decide o caminho, a forma, a maneira como vai trabalhar. E eu posso dizer a vocês, eu fui e sou uma pessoa amada por Deus, porque eu reconheço, Deus colocou no meu caminho muitos homens e mulheres que tiveram uma atenção, preocupação, outros que me corrigiram, e hoje eu entendo que a correção desses homens me tornaram quem eu sou hoje, porque às vezes a gente só recebe como amor de Deus aprovação, aceitação, mas amor de Deus está muito mais ligado à correção do que à aceitação e aprovação. Então, o pai corrige o filho que ama. Então, quanto mais corrigido, mais amado. Que a gente possa entender isso. Então, pastor Valdir e pastor Crepaldi foram dois homens que marcaram a minha vida, um na minha infância e outro no início do meu pastorado.